Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui na questão das energias de Yin Yang, né? Uma das características dela, então, é a interdependência, né? Uma não existe sem a outra, cria o oposto de forma automática e natural, então ela vai se transmutando uma na outra de forma naturalmente, isso é uma condição normal, tá? Estão em oposição, porém em interdependência, né? Eles dependem um do outro, então estrutura e função. Então, eu tenho a minha estrutura física e a minha função para caminhar, para me gesticular, para poder fazer os movimentos que eu preciso. As duas energias estão mutuamente trabalhando. Consumo mútuo, tá? Então a gente sempre vai ter essa questão relacionada. Aqui a gente tem alguns gráficos que demonstram justamente isso. O primeiro gráfico aqui, ele aponta o equilíbrio, né? Eu estou com uma linha vermelhinha aqui, que é a linha da normalidade, vocês têm isso aí no material que vocês podem estar acompanhando, tá? Então, eu tenho uma linha de normalidade aqui, tá? Que seria o Yin Yang em equilíbrio, tá? Aqui, eu já tenho um excesso de uma das duas energias, tá? Então, excesso de Yin e deficiência de Yang, ó. O pretinho passou da linha de normalidade, então isso é um excesso, tá? E o Yang está em deficiência. Isso é uma questão natural. Se um subir muito, vai consumir o outro. Isso é para dar peso na balança, porque senão esse aqui cairia para cá, né? Então esse aqui abaixa para tentar controlar a evolução do outro, tá? Então, os excessos de Yin Yang seria eles ultrapassando a linha de normalidade. E uma deficiência, quando a gente considera deficiência, isso a gente vai falar muito sobre nas próximas aulas, né? Deficiência de energia, excesso de energia, né? Seria esse esquema gráfico, esse terceiro esquema gráfico aqui, né? Onde eu tenho minha linha de normalidade, mas um deles está muito abaixo em relação ao outro. Então, isso é uma deficiência de um em relação ao outro. Então, uma deficiência de Yang em relação ao Yin ou de Yin em relação ao Yang. Transmutação, o extremo de cada um gera o outro. Então, o que acontece aqui? Na hora que eu chego no máximo, que eu chego na minha plenitude aqui, em equilíbrio, o Yin vai tomar conta do Yang e o Yang toma conta do Yin, né? Tá aqui o esqueminha, né? Aí, novamente, um vai se transformar no outro, ó. Um se transforma no outro. Aqui a gente vê a evolução, ó. Branco e preto, branco e preto, branco e preto, ó. Mudaram de posição, tá? E aqui, a continuidade novamente chegando nesse ponto perfeito de harmonia. Então, um vai se mutando no outro. Quando eu chego no máximo do meu Yang, eu vou me transformar em Yin. Tá? E divisibilidade infinita, porque são relativos e indivisíveis, né, ao absoluto. Então aqui a gente tem uma simbologia, né? Nós temos Yin e Yang, as duas estruturas maiores, mas lá dentro a gente tem novamente Yin, Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, até que isso infinitamente se propague. Então não tem fim. No corpo humano, como isso vai se manifestar então? Representa a dualidade de equilíbrio e harmonia dentro do corpo humano, no universo, né? Então, como a gente já falou anteriormente, para eu me manifestar, para eu me movimentar, para eu falar, para sorrir, para chorar, essas energias vão ter que estar mutuamente atuando, tá? A fisiologia, patologia e tratamento pela medicina chinesa pode ser expressa através da compreensão energética de Yin Yang. A gente já viu que deficiência de um vai gerar excesso de outro, né? Então, se eu estou demais em uma energia, eu vou sobrecarregar a outra. Então, eu sempre vou olhar com essa questão. Então, quando o meu paciente chega muito verborreico, falando demais, falando alto, gritando, gesticulando demais, ele está numa energia mais yang. Tá? Então, o yang está se sobrepondo ao yin. Né? E o contrário também é verdadeiro. Quando o paciente chega e a gente começa a questionar ele, ele responde direto e reto, né? Tá caloroso sim. Não te dá condição de continuidade de fala, né? Então, ele está mais yin. A energia yin está se sobrepondo à energia yang. Então, o ideal seria ela te responder, te dar continuidade à conversa, né? Seria um equilíbrio, tá? Então, todas as pessoas têm elementos yin yang dentro de si, embora uma possa se sobressair, é o que a gente já falou aqui agora, né? Então, personalidade, voz, preferências,
Então, eu sou o cara que tem que todo final de semana estar fazendo trilha, rapel, e não sei o quê. Isso é um movimento yang, gente, né? E eu sou aquele cara que chega final de semana, me tranco dentro de casa, não quero falar com ninguém, desligo o celular, não falo com ninguém, quero só ficar dentro de casa quietinho para ninguém me incomodar. Isso é uma característica mais yin. Então, isso é uma questão de movimento, né? Você, quando a gente fala em personalidade, você tem aquela pessoa que tem a personalidade firme, ela chega, faz e acontece, né? E tem aquela outra pessoa que chega devagarinho e também consegue chegar lá, mas de uma forma diferente. Então, também atua dessa forma, tá? Aqui a gente tem um esquema como houve a evolutividade do Yin Yang e como isso depois vai se manifestar nos 5 elementos ou 5 movimentos, tá? Que como eles vão gerar isso dentro da natureza, como isso vai ser gerido, tá? Então a gente tem a manifestação do Yang original e do Yin original. Então nós temos essas duas energias 100% cada uma, né? Ou 50% cada uma no corpo físico, tá? Na segunda sequência a gente vai ter as divisibilidades dela e até que a gente chega nesse ideograma, né, dos 8 elementos primordiais, tá? Então a gente vai ter aqui terra, montanha, céu, lago, vento, trovão, né? Todos esses elementos vão estar designados ali, fogo e água ainda, né, para complementar. Então a gente vai ter essas questões. E analisando dessa forma, eu vou trabalhar com o meu paciente com equilíbrio térmico, equilíbrio dinâmico e equilíbrio hídrico. Tá? Então, eu vou trabalhar quente e frio, eu vou trabalhar o vento, que é um outro fator que vai acometer o corpo, né? Que são fatores externos, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, e equilíbrio hídrico, entre umidade e secura. Então, todos eles vão estar atuando sobre um sistema específico. Tá? Então, um gera dois, dois gera três e três geram as 10.000 coisas, né? Essa é uma filosofia da medicina chinesa, né? Então, as fases de energia universal perante a medicina chinesa, a gente tem o Tai-Yang, que é o Yang maior, então seria considerado o verão, então o calor de verão é o Yang máximo, tá? Depois, Shao-Yang, e quando a gente fala essas nomenclaturas aqui, Tai-Yang, Shao-Yang, Tai-Yin, Shao-Yin, são questões de canais acoplados de mesma energia, tá? A gente chama de canais unitários. A gente vai se aprofundar mais isso quando a gente entrar nos meridianos e a gente vai falar e cada um deles controla uma energia, né? O Tai-Yang aqui vai estar controlando temperatura, quente e frio, tá? Ele é constituído pelo meridiano da bexiga e do intestino delgado. Esses dois vão fazer regulação termal. O intestino delgado controla o calor e a bexiga controla o frio. Depois, Shao-Yang, né? O Yang menor, outono, chegando o frio no verão, né? Então é a transição, tá? Então, o Shao-Yang, tá? O Shao-Yang vai fazer controle dinâmico, que a gente fala. Ele também vai controlar um pouquinho do calor, mas mais do vento, das interações que o vento pode gerar no corpo físico, né? Quando a gente fala em vento, são patologias que não têm parada ou que se movimentam dentro do corpo, né? Eu sempre trago o contexto do vento como se você olhar um dia que está ventando, olha para a copa da árvore como as folhas estão sendo jogadas ali, né? Então ela joga para cima, joga para baixo, joga para um lado, joga para o outro, então faz aquela bagunça ali. O vento ele vai fazer também essas questões. Ele dá reações súbitas, ele te muda de situação repentinamente. Então, trazendo para um contexto mais palpável, para que vocês entendam, o vento seria um infarto, o vento seria um AVC, o vento seria uma fibromialgia, que é uma dor que não tem parada, todo dia dói em algum lugar diferente, né? Aí a gente entra no Tai-Yin, né? Que faz controle novamente de equilíbrio hídrico, tá? E depois o Shao-Yin também vai fazer o controle de questões termais e dinâmico, tá? Então a gente tem todas essas questões aqui que estão relacionadas. No Shao-Yang aqui, a gente vai ter triplo aquecedor e vesícula energeticamente atuando. No Tai-Yin, nós vamos ter o pulmão e o baço, que aí controlam
a secura e a umidade, tá? E aqui no Shaoyin, nós vamos ter o coração e o rim, que controlam novamente calor e frio, ok? Aqui a gente tem a simbologia do Baguá, né? Que é justamente as manifestações que a gente já tinha falado, dos 8 elementos, né? Então a gente vai ter aqui céu, vento, fogo, montanha, lago, água, terra, trovão, né? Essas 8 ações energéticas combinadas formam os padrões energéticos em constante mudança dos 64 hexagramas do I Ching. Dentro das síndromes, que a gente ainda vai se aprofundar um pouquinho depois, a gente tem 64 possibilidades da doença do paciente. Então, a gente tem que ter um olhar muito capacitado, muito perspicaz, para começar a distinguir e diminuir essas quantidades de possibilidades, né? Então, eu vou ter excesso disso, deficiência, é calor, é frio, é profundo, é superficial, e aí tem uma infinidade de possibilidades. E a gente vai fazendo o contexto, vai fazer toda a analogia no diagnóstico e vai centrar e vai chegar num denominador comum e vai tratar aquele objetivo com aquele paciente. Então, aqui novamente a gente tem a representação, né? A gente já falou do caos, né? Depois do polo que se junta aqui, né? A divisibilidade das duas energias e a materialização do Yin Yang. E isso vai ser distribuído nesses hexagramas aqui, né? Nesses trigramas, na verdade, tá? Que vão formar depois, no futuro, os nossos 5 elementos, que é por onde a gente também vai fazer as analogias do nosso cliente. Então, nós temos céu, lago, fogo, que é o Yang máximo, tá? Trovão e vento, água é o Yin máximo, e aí a montanha e a terra. Isso tudo vai se constituir, e essas energias aqui, que não são puras, que não é fogo nem água, elas vão se juntar e formar um outro elemento, que a gente vai ver na sequência aqui, tá? Então, essa formatação, o céu e o lago vão derivar o metal, o fogo é o Yang puro, então ele não tem nenhuma outra interligação. O trovão e o vento formam o elemento madeira, tá? A água é o Yin puro, então não se junta com ninguém. E a montanha e a terra formam a própria terra. Sempre vai ser, como eles não são puros, esses metal, madeira e terra, eles sempre vão ter um elemento dentro deles que vai ser o Yang e outro Yin, justificando essa transmutação aqui, essa combinação de energias, tá? Então, na Terra, só para dar um exemplo para vocês, acredita-se que a montanha, ela se eleva no relevo, ela sai de dentro da planície ali, né? Ela sobe na tentativa de alcançar o céu, e o céu é o Yang, né? A Terra é o Yin. Então, qual é a tentativa da montanha? De alcançar o Yang. Se ela sai da base dela e tenta alcançar o céu, ela é a energia Yang dentro do elemento terra, né? Então a montanha faz o papel do Yang dentro do elemento terra, tá? Só para trazer um contexto para vocês aqui, ok? E dali a gente chega no Wuxing, né? Que é o pentagrama que a gente usa hoje dentro da medicina chinesa. Então a gente vai ter lá os elementos madeira, fogo, terra, metal e água. E aí, na próxima aula, a gente vai estar se aprofundando muito mais sobre isso, entendendo o movimento de cada elemento desse aqui e quais são as influências que ele vai gerar sobre o organismo do nosso paciente, do nosso atleta. Tá ok?